Shalom, meus amigos, shalom, minhas amigas. Bem, a gente está aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo sobre anjos, que está um pouco atrasado. Primeiramente, eu peço desculpa a vocês, nós tivemos alguns problemas. Primeiro, problemas de conexão com a internet, que resolvemos, depois tivemos problemas de aplicativo. Mas, enfim, após praticamente um mês, estamos aqui para o nosso, para a nossa terceira aula sobre o estudo dos anjos, ok? Então, como a gente está atrasado, eu vou dar uma revisada rápida nas duas primeiras aulas, vou para a terceira, encerro a terceira e já gravo a quarta e envio para vocês para ver se a gente consegue terminar esses estudos hoje, ok? Então, vamos lá para a nossa revisada rápida, só para saber o que nós passamos nessas duas aulas. É uma revisada rápida, ok? Quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, peço que assista as nossas primeiras aulas, que está um pouquinho detalhado. Mas a gente também teve um problema que até um ouvinte reclamou, foi o meu amigo Porto. Ele falou que as páginas não estavam passando. Por isso também eu quero dar uma revezada aqui, mas passando as páginas que foram escritas. Ok, aqui nosso estudo sobre anjos, nossa capinha, é aquilo que a gente fala sempre, as quatro formas os quatro caminhos que se usam para traduzir, né? Equivalência formal, dinâmica e paráfrase. E aqui foi onde nós começamos os nossos estudos. Para dar uma base bem forte, nós diferenciamos o que é tradução e o que é transliteração, ok? Depois nós temos esse quadrinho aqui com algumas traduções, algumas transliterações e aqui o original, aqui, né, o lado esquerdo, para mim é o meu lado esquerdo da tela, com o alfabeto hebraico, as palavras com o alfabeto hebraico, a transliteração seria como se lê isso aqui, Shemesh, Shemesh, e aquela tradução que nós temos que é Sol. É, nós temos aqui também nomes, né, falamos que os nomes, o ideal é que eles fossem apenas transliterados, mas eles não são transliterados de uma forma plena para nós, né? Sempre ele recebe a peculiaridade de cada idioma. E falamos aqui de alguns nomes que, na verdade, eu não vejo como nomes, mas eram palavras que não deveriam não deveriam, na verdade, elas não foram nem traduzidas e nem transliteradas ao pé da letra. E elas acabaram criando nomes que não existiam, que não existem, né? Temos esse exemplo aqui de Even Haezer, Even Haezer, que significa, traduzindo, seria pedra de ajuda, mas na Bíblia em português acabou virando Ebenezer, virou um nome próprio, o que não é. E a outra palavra também que nós vimos foi Malkitzedek, Malkitzedek, que muitos dizem, eu também concordo, que seria um título. Seria traduzido, seria meu rei a justiça ou o rei da justiça, mas a nossa Bíblia em português também transformou num nome próprio, que seria Melquisedeque. Certo é Malquisedec, são duas palavras. Malki, meu rei, Tzedek, justiça. Ok? E entramos na segunda aula, que seria o termo anjo, né? Anjo é uma palavra que na nossa Bíblia em português, de língua portuguesa, ela não é nenhuma palavra de origem hebraica e também não é uma transliteração. Não é uma transliteração de uma palavra hebraica e também não é uma tradução de uma palavra hebraica. Ou seja, nós temos três probleminhas, né? Não é uma palavra de origem hebraica, o termo anjo, né? A-N-J-O, não é uma palavra hebraica. Não é uma transliteração de uma palavra hebraica e também não é uma tradução de uma palavra hebraica. A palavra hebraica para anjo é mal-ar. Mal-ar. Eu já escutei algumas pessoas, escutei até ontem, está escutando um vídeo, e um pastor falou que é malak, né?
Malak. Não, não é Malak que se pronuncia. É Mal-ar. Então, a transliteração seria Mal-ar. E o significado bem primitivo dele é mensageiro. O significado dessa palavra é mensageiro. A tradução que deveria vir nas nossas Bíblias é essa, mensageiro. Não vou entrar no assunto, senão a gente vai demorar, nós já demos essa aula. Eu peço que você que não assistiu, assista para você entender o que nós falamos, ok? Então, nós vamos agora para a nossa terceira aula. O que seria essa terceira aula? Nós vamos ver, nós falamos na segunda aula que malar significa mensageiro, certo? É uma atribuição que se dá a uma pessoa. É aquela pessoa que pega uma mensagem de alguém e leva para outro alguém. Essa mensagem pode ser escrita, essa mensagem pode ser falada, essa mensagem pode ser em atos, mas ele está pegando uma mensagem de alguém e levando para uma outra pessoa. É o significado da palavra malar. Porém, Deus muitas vezes chama aqueles seres espirituais que muitos pintam lourinhos, de olhos azuis, de asinhas, que nós conhecemos como anjos, que a palavra sofreu uma evolução, ok? Algumas vezes Deus chama esses seres de malar. Porém, a Bíblia também cita pessoas que têm essa função de mensageiro. E como a Bíblia chama essas pessoas que têm essa função de mensageiro? Malar. Ou seja, não, malar não seria um nome designado especificamente para os anjos. Ó, quando Deus criou aqueles seres espirituais, ele chamou de malar. Não. Como Deus o chamou? Não sei. A Bíblia não cita, mas em algumas passagens são chamados de filhos de Deus, ok? E comumente nós chamamos de anjos, mas às vezes são chamados de querubins, serafins, arcanjo, ok? Então, o modo como a Bíblia cita, o modo como a Bíblia dá o nome desses seres, são o que eles estão fazendo naquele momento. Ora, se esses seres estão vindo dos céus para trazer alguma mensagem, a Bíblia o chama de malar, mensageiro. Mas a gente vê lá em Adão, quando um desses seres espirituais guardou o jardim, estava guardando o jardim para que Adão não voltasse. A Bíblia não chama de malar, porque ele não está ali para levar mensagem nenhuma. A missão dele ali é apenas guardar o jardim. Então, deu a ele um outro nome, a qual a teologia hoje montou como se fosse uma classificação, uma hierarquia dos anjos. A gente não vai entrar nesse ponto, ok? Mas vamos agora ver algumas outras passagens bíblicas que tratam da palavra malar, para nós sabermos se são anjos, se são esses seres espirituais ou se são pessoas. Então, nós temos a segunda aparição desses seres, dessa palavra, ou desses seres, que é em Gênesis 16:7, tá? Aqui eu estou pegando uma tradução, tá? Aqui no meio é o texto hebraico e aqui embaixo é a minha tradução. Então está assim, Gênesis 16:7. Eu vou pegar logo o termo acho que abaixo, que eu já escrevi. Isso, Gênesis 16:7. Então aqui em cima nós temos o texto em português, como está na nossa Bíblia, nas nossas Bíblias, em português. Aqui nós temos o texto em hebraico do meio. E aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar. E aqui em amarelo é tradução minha. Então, como está o texto? E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Abrindo um lequezinho pequeno, não vamos mergulhar nesse assunto, mas algumas teologias sistemáticas
apontam a palavra o anjo do Senhor como uma teofania, como se fosse o próprio Senhor, ou próprio Senhor Jesus Cristo, em forma de anjo ou em forma humana, que aparece para os homens. Esse termo, o anjo do Senhor. A gente pode fazer um outro estudo, ou fazer uma parte 5, uma parte 6 desse próprio estudo. Mas a verdade é que, algumas vezes, e que a nossa Bíblia em português cita o anjo do Senhor, na verdade, no texto hebraico, esse artigo não aparece. Tá? E aqui nós temos uma prova. Lendo de novo na nossa versão em português. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto. O texto hebraico, que está aqui no meio, que é o que eu vou ler agora, está escrito: Va'imtsa'ah mal'ach Yehová, desculpa. Va'imtsa'ah mal'ach Yehová. Então, e encontrou um mensageiro. Vamos traduzir como tá legal, como a gente aprendeu, tá? E encontrou-a um mensageiro de Jeová. Por que eu estou falando um mensageiro de Jeová? Primeiro porque aqui essa palavra mal'ar, vê que ela tá pura, ela não tem o artigo em hebraico aqui. Então, a língua hebraica, você também não, esse artigo indefinido que nós temos, uma, uns, umas, ele não existe. Então, nós temos que incorporar no texto se há a necessidade, se houver a necessidade. Então, pelo menos para mim, fica meio sem nexo eu falar e encontrou a mensageiro de Jeová, né? Então, e encontrou-a um mensageiro de Jeová, ou um mensageiro de Deus. Mas certo é que o mensageiro de Deus, ou o anjo de Deus, não está escrito assim. Esse artigo não tem. A adição do tradutor, ok? Então, encontrou-a um mensageiro de Jeová sobre a fonte de água no deserto, sobre a fonte de Ur. Então, é um anjo, trata-se de um anjo, um ser espiritual, ou um mensageiro normal, um homem. Vamos para o versículo 10. E disse para ela o mensageiro de Jeová: Mas eu, eu multiplicarei tua semente e não contarás de tanto, ou não poderás contar de tanta que é a sua semente. Então, aquele ser disse que ele mesmo multiplicaria a semente da mulher, daquela mulher, né? Se eu falar semente da mulher, vão achar que é Eva. A semente daquela mulher. Então, a gente entende que não pode se tratar de uma pessoa normal. Então, não seria uma pessoa, e sim um ser sobrenatural. Pode ser o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, pode ser um anjo normal, tá? Não vou entrar nesse assunto. Mas certo é que aqui nessa passagem, se o tradutor quiser usar a palavra anjo, ok, porque é como hoje nós conhecemos os seres espirituais, como anjos. Então, cabe muito bem traduzir por anjo aqui, ok? Vamos para o nosso segundo texto. Gênesis 18, 1 e 2. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Tá? Aqui está o texto em hebraico. Eu vou só traduzir, não vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vou só selecionar se eu precisar. A palavra malach. Não, ela nem aparece aqui. E viu sobre ele. Então vou acrescentar a palavra aqui porque não está, né? Para ficar ter mais sentido. E Abraão viu sobre ele Jeová nos carvalhais de Manre. E ele estava sentado à entrada da barraca, no calor do dia. Estou traduzindo bem ao pé da letra.
Versão em português. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra. Vou pegar, não vou precisar pegar a minha tradução, que eu só quero frisar esses 3 homens que falo aqui. 3 homens. Em hebraico é Shiloshá Anashim. Shiloshá Anashim. Shiloshá, 3. Anashim, homens. Ok? 3 homens foi aquilo que Abraão viu. É, a gente. Então vamos lá. Esses 3 homens eram realmente 3 homens ou eram 3 anjos? Vemos que a Bíblia não está o chamando agora de malachim ou malar, de mensageiros. Estão falando apenas que eram homens. Porque naquele momento ali, naquele momento que Abraão viu, eles não estavam trazendo nenhuma mensagem naquele momento. Então, a Bíblia os chama apenas de homens. Só que quando nós vamos para o capítulo 19, a Bíblia cita: ao anoitecer vieram os dois, está aqui o texto em hebraico, Shinei Hamal Achim. Shinei Hamal Achim. Ou seja, daqueles 3 homens, a gente lendo o texto, a gente vê que um ficou com Abraão e 2 foram para Sodoma. Esses 2 homens que foram para Sodoma, no capítulo 19, a Bíblia já não chama de homens, já os cita de Malachim, ou seja, 2 mensageiros ou 2 anjos. Vamos ver se eram mensageiros, homens, homens mesmo, ou mensageiros, seres espirituais. E ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, Ló, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se com o rosto em terra. Ou seja, nós vemos depois, nos versículos, lendo todo o capítulo, nós vemos que sim, se trata de seres espirituais, até com poderes sobrenaturais. Então, cabe sim aí uma tradução como anjos, reconhecer esses malachim, esses mensageiros, como seres espirituais. Então, podemos muito bem traduzir como anjos, porque, como eu disse, é como nós conhecemos esses seres espirituais hoje. Também não vamos ser tão categóricos que não pode escrever anjo, não pode escrever anjo, porque é a palavra moderna. Não, se é assim que nós conhecemos hoje, podemos traduzir assim, mas temos que ler o contexto, né, para saber se realmente são homens ou se são anjos, já que se trata da mesma palavra. A palavra ela designa um ofício, ok? O ofício de mensageiro. Então, se os seres espirituais estão na Terra para trazer ou levar uma mensagem, são conhecidos como malachim, ou malar. Se os homens normais de carne e osso, como eu, estão sendo citados também fazendo esse ofício, também são citados como malachim, ok? Então hoje nós vamos ficar nesses 2 capítulos. Fui bem rápido, se a gente entrar no capítulo, o vídeo vai demorar muito, mas eu peço que depois vocês leiam com calma em casa e comentem, perguntem se for o caso, ok? Então, provamos que no capítulo 16 e no capítulo 18, Malachim realmente se trata de anjos, dos seres espirituais com as suas asinhas, ok? Então, muito obrigado por você estar aqui. Eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, critique, porque é com crítica que nós crescemos.
ok? Shalom, shalom.